Olá amigos, vamos à nossa videoanálise do índice Bovespa e também das ações preferenciais da Petrobras e Vale após o pregão dessa sexta-feira, dia 20 de janeiro, uma análise aí semanal. E Bovespa terminou a semana muito bem, abriu na mínima, fechou na máxima, alta de 5,35%, que é o gráfico semanal, retorno para cima das médias, saída desta congestão, fechamento acima de 60 mil pontos. Então, um indício bem favorável para o Ibovespa. A superação da máxima desta semana, que foi de 62.312, aumenta a chance de buscar os próximos topos, 63.891 a 64.978, é a faixa de resistência mais importante do Ibovespa. Se a gente observar, tem um fundo aqui anterior, se eu traçar aqui uma linha, a gente está vendo que vai coincidir nos 64 mil pontos. Esse topo aqui coincide praticamente ali com a região onde teve um número maior de toques, que era um suporte, 65 mil pontos, enfim. Essa região aqui é a região mais forte para o Ibovespa em termos de resistência. Então, o índice ainda tendo uma força para chegar nesse patamar, boa chance de entrar pressão vendedora nessa região. Por outro lado, o índice abrindo em queda na próxima semana, chegando na faixa de 61 mil a 60 mil pontos, tende a revelar oportunidades interessantes de compra, ainda com a perspectiva mais favorável do Ibov continuar subindo em busca dos 64 a 65 mil pontos no curto prazo. Então o dia terminou em alta de 0,62% na máxima do dia, que no G60 não tem uma sinalização de queda ainda. Nesse momento a sinalização de queda já seria a perda da mínima dessa semana, desse pregão, que é 61.592 pontos, seria um indício de fraqueza. Aqui no G60, no gráfico 60 minutos, seria ali um fechamento no gráfico 60 minutos abaixo de 61.926, seguido de nova mínima. Então, fechou uma hora de pregão abaixo de 61.926, fez nova mínima, é um sinal de correção para o índice. Por enquanto, ainda não é esse sinal. A LAD do Ibov terminou o dia coerente com o índice, ainda subindo. Lembrando que, de acordo com a LAD já impulsiona anteriormente, dá um sinal favorável, não significa que o Ibov vai fazer isso. A LAD já tinha também dado um sinal favorável do Ibov acima de 59.500, 60 mil pontos. Isso aconteceu, continuou subindo o índice. Agora a LAD dá um sinal favorável do Ibov até mesmo acima dos 64 mil pontos, pois já rompeu esse topo aqui anterior, que era um topo que o Ibov fez na faixa de 64 mil pontos. Então isso é um aspecto positivo nessa atual tendência de alta do índice. Clímax no curtíssimo prazo, apontando ainda para baixo, dando uma segunda divergência de baixo, o índice continuou com força aí subindo. Então, se confirmar essa segunda divergência na segunda-feira, abrir caindo na segunda-feira, tende a trazer oportunidades interessantes de compra no decorrer da semana, pode ser na terça ou quarta-feira, que essas oportunidades mais interessantes possam ser reveladas. Petrobras, PETR4, terminou a semana com alta de 5,08%, rompeu finalmente aquelas 23,25, veio para cima dos 23,25, ponto bem favorável. Resistência mais importante eu já venho comentando, 24,94 a 25,49. Assim como o índice ainda pode buscar esses patamares antes de uma correção que busque a média móvel de 13 períodos do diário. O pregão de hoje fechou praticamente estável, mais 0,04%. E o que eu comentei no radar do mercado, o que reverteria essa expectativa de buscar 23,82 a 23,65 seria o retorno para cima de 24,21. Fechou a última hora de pregão acima de 24,21. Não fez nova máxima ainda. Então seria importante não só fazer essa nova máxima, mas se manter na primeira hora de pregão da segunda-feira acima desses 24,21, trazendo essa perspectiva ainda mais favorável de subir, romper a máxima desse topo aqui 24,54 e buscar a região de resistência mais forte antes de uma correção em busca da média móvel de 13 períodos, nesse momento em 23,36. Vale 5 dentro do que eu havia mencionado, a ação ainda sem nenhum sinal de baixa, congestionou, está se segurando acima dessa região de resistência que foi superada, agora funcionando como suporte. Aqui no gráfico semanal, alta de 5,24%, terminou a semana muito bem, respeitando ainda a resistência dos 41,25, mas com perspectiva um pouco mais favorável para cima. Por isso,
é um ativo que é bom rastrear aí na segunda-feira. Fechou uma hora de pregão acima de 41,44, fez nova máxima, chance de compra dessa ação, podendo colocar o stop até abaixo da mínima dessa congestão ou para uma operação mais curta abaixo do candle responsável pelo fechamento acima de 41,44. Teria espaço aí para essa ação subir em busca de uma resistência ali em torno de 42,45. Olhando agora o fluxo do capital estrangeiro, bem favorável para a subida do Ibovespa no dia 18/1. Dia 18/1, entrada de 794 milhões de reais, deixando o saldo positivo em 3,5 bilhões de reais, superando o topo anterior. Então está tudo muito favorável, está tudo bem coerente para cima nesse momento. Fechamento da semana, Ibovespa acima de 60 mil pontos, fluxo capital estrangeiro positivo e essa sequência de entrada dos estrangeiros, justamente quando o Ibovespa já estava superando, junto com a superação de 60 mil pontos, e depois que superou ainda continuaram comprando aí de maneira um pouco mais forte. Então, um cenário ainda favorável, foco um pouco mais nas pontas compradoras, na ponta compradora, principalmente ações que recuem em determinados suportes. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site da Altovera.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.